Muito boa noite, senhor telespectador, caro consumidor. A Associação Portuguesa de Direito do Consumo, a APDC, é uma sociedade científica que, ano após ano, apesar dos dissabores financeiros e do incumprimento pelo Estado das suas obrigações legais neste domínio, se dedica à proteção dos seus direitos como consumidor. É justamente no cumprimento da tarefa de formação e informação do consumidor que hoje gostaríamos de chamar a sua atenção para o tema dos contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas, que abrangem o serviço de telefone fixo, telefone móvel, acesso à internet e televisão por subscrição. Sabia que, no ano de 2015, a Anacom registrou 66.657 queixas e 82% destas queixas respeitava a contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas? O regime jurídico aplicável a estes contratos de comunicações eletrónicas foi recentemente alterado, sobretudo no domínio das chamadas fidelizações, que correspondem ao período durante o qual o consumidor se compromete a não cancelar o contrato ou a alterar as condições inicialmente acordadas. De facto, desde julho deste ano, a existência de um período de fidelização depende da atribuição de uma qualquer vantagem ao consumidor, identificada e quantificada, associada ao pagamento de equipamentos terminais, à instalação e ativação do serviço ou, eventualmente, a outras condições promocionais. Isto é, exigem-me que me fidelize porque me instalaram um equipamento moderno ou um equipamento com mais funcionalidades ou porque me oferecem mais canais ou então porque tenho um pacote de chamadas gratuitas. Acresce que a informação relativa à duração dos contratos, incluindo condições de renovação e cessação, deve ser clara e perceptível e deve ser disponibilizada em suporte duradouro, ou seja, papel, pen USB, CD, etc. Nota ainda que, em regra, o período de fidelização não pode ser superior a 24 meses e apenas excepcionalmente podem ser exigidos períodos adicionais de fidelização, nas hipóteses em que as alterações contratuais impliquem uma atualização de equipamentos ou de infraestrutura tecnológica e, cumulativamente, exista uma expressa aceitação por parte do consumidor, portanto, apenas nestes casos. A lei refere igualmente que os prestadores de comunicações eletrónicas devem oferecer a possibilidade de celebração deste tipo de contratos sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos com uma duração menor, com 6 e 12 meses de fidelização. No entanto, nestes contratos com menor duração ou sem período de fidelização, não se podem exigir valores irreais e aumentar para o dobro ou até mesmo o triplo do valor das comunicações eletrónicas, de modo a que o consumidor, inevitavelmente, seja obrigado a celebrar o contrato com o período máximo de fidelização, ou seja, os 24 meses. Portanto, nós neste domínio aguardamos uma atuação por parte da entidade reguladora para evitar os abusos que se têm identificado. No que diz respeito à forma destes contratos, exige-se que sejam celebrados em papel ou então noutro suporte duradouro e no caso particular dos contratos à distância, portanto nos contratos celebrados por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a proposta ou então enviar o seu consentimento escrito ao operador, exceto se o primeiro contacto telefónico for feito pelo consumidor, porque nesta hipótese o consumidor fica vinculado logo com o telefonema, mas o operador deve confirmar o contrato com o envio das informações exigidas no prazo de 5 dias. Assinale-se também que os operadores estão obrigados a conservar a gravação das chamadas telefónicas durante todo o período de fidelização e não apenas no início. No caso deste contrato ser celebrado porta a porta, ou então por telefone, poderá exercer o seu direito de retratação ou de desistência no prazo de 14 dias a contar da celebração do contrato. Ou seja, poderá, num período de 14 dias, arrepender-se de ter celebrado o contrato e desistir, pôr fim ao mesmo, sem necessidade de apresentar motivo e sem incorrer em quaisquer custos. Repare ainda que, se decidir pôr fim ao contrato antes de terminar o período de fidelização,
Os encargos decorrentes da extinção do contrato não podem ultrapassar os custos que o fornecedor teve com a instalação da operação e devem ser proporcionais à vantagem que lhe foi conferida, assim enquanto consumidor. E, portanto, não podem os operadores exigir, como outrora exigiram, o pagamento da totalidade das prestações vincendas até ao final do período de fidelização a título de cláusula penal ou indemnização. Note ainda que estes contratos são muitas vezes celebrados com recurso às chamadas técnicas de venda agressivas ou enganosas, que acabam por distorcer o comportamento económico do consumidor, levando a contratar quando, de outro modo, não teria contratado. De facto, desde logo, a publicidade destes serviços deve respeitar a verdade, portanto, não pode ser enganosa, e a informação deve ser corretamente prestada, em respeito pela lei. Por exemplo, como recomenda a Direção-Geral do Consumidor, a referência, genericamente, a canais nas mensagens publicitárias sobre pacotes de serviços TV, net e voz, sem discriminar o número de canais de televisão, de estações de rádio e de canais interativos, é suscetível de induzir o consumidor em erro, levando-o a concluir que estão apenas em causa canais de televisão e não outros canais interativos, etc. Por outro lado, a insistência intrusiva e o assédio, seja mediante repetidos telefonemas, insistentes telefonemas, seja nas obstinadas visitas dos colaboradores, no caso dos contratos celebrados porta a porta, podem ser considerados práticas comerciais agressivas. E em qualquer destas hipóteses, quer no caso da publicidade enganosa, quer no caso destas técnicas agressivas, o contrato celebrado é anulável nos termos da Lei das Práticas Comerciais Desleais. Para terminar, permita-me dizer-lhe que pode associar-se à Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Além da nossa sede nacional em Coimbra, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo dispõe de delegações em todo o país, designadamente no Grande Porto, Trás-os-Montes, Val de Sousa, Aveiro, Beira Interior e Leiria. Por isso, junte-se a nós, informe-se e faça valer os seus direitos. A APDC dispõe de duas revistas, a Revista Portuguesa de Direito do Consumo e a Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, que estão à disposição dos especialistas nesta área. Para outras informações, consulte o nosso jornal digital, Net Consumo, ou então siga-nos no Facebook com informações atualizadas e constantes. Feliz Natal, refletidos e informados consumos são os votos da APDC, uma instituição ao seu serviço.